Saudamos todos os nossos irmãos e irmãs, amigos e amigas, com a graça e a paz do Senhor Jesus. É muito bom estarmos novamente juntos. Ficamos felizes por podermos ter estes momentos todos os dias com vocês, estudando a Bíblia, procurando conhecer um pouco mais da vontade de Deus e o que a palavra de Deus nos orienta, como é que nós deveremos agir para que possamos nos preparar para o grande encontro com o nosso Senhor Jesus. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente, onde quer que vocês estejam. Agradecemos a vocês também que são inscritos no canal Hora Tranquila, que compartilham os estudos com outras pessoas, que clicam no dedinho de joinha. Nós agradecemos porque isso faz com que o canal suba no ranking do YouTube e apareça nas primeiras páginas. Quando alguém abrir o YouTube, já começa a aparecer o canal Hora Tranquila também, para que outras pessoas possam ouvir do amor de Deus. Agradecemos a vocês que nos escrevem, dizendo de onde acompanham os estudos. Mandamos um alô especial para Jovelina, de Mogi das Cruzes, São Paulo, Pedro Farias e Marlúcia Farias, de Santo Agostinho, Manaus, Doraci Mendes de Souza, de Rolante, no Rio Grande do Sul, Maria Silva, de Guararema, em São Paulo, Luiz Moraes, de São Luís do Maranhão, Ivani Elias, também de Ponta Grossa, no Paraná. E todos os demais que nos escrevem, agradecemos e sempre mandaremos alô para vocês. Vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, obrigado por este dia de vida, obrigado pelos momentos que vamos ter agora para estudar a Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo fale à nossa mente, ao nosso coração. Nos ajude, Pai, a entendermos e colocar em prática em nossa vida. Ajuda-nos a obedecermos a Tua Palavra. Abençoa, Pai, cada pessoa que está orando conosco neste momento e que irão estudar a Bíblia, que tenhamos a nossa mente aberta para entendermos a Tua Palavra. Abençoa todos aqueles que nos pedem orações, que recebam as bênçãos de acordo com a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Estamos dando sequência ao nosso estudo, quando estamos esta semana falando aqui sobre os descendentes de Abraão. Nós já vimos que Israel não era a maior nação daquela ocasião, mas Deus escolheu um povo humilde, um povo que não tinha nem capacidade para enfrentar qualquer problemas que eles viessem ter na sua frente rumo a Canaã, que eles estavam recebendo a promessa de entrarem na terra prometida. Eles não tinham nem cultura, mas Deus, Ele usa coisas simples, coisas fracas para confundir as fortes, e Deus usa você, usa a mim também. É claro que nós precisamos nos colocar nas mãos dele para que possamos ser usados. E Deus não vai usar se nós não estivermos à disposição para sermos usados por ele. Então nós precisamos entender que Deus ele não escolhe somente pessoas altamente qualificadas, capacitadas, estudadas, formadas para fazer a sua obra. Deus escolhe pessoas simples, até iletradas, pessoas humildes, que se colocam à disposição dele, e então Deus os capacita. E foi isso que aconteceu com a nação de Israel. Só que eles falharam. Como nós temos dito ao longo desta série, a aliança, ela tem os dois lados, né? Tem duas partes, tem Deus e tem a pessoa que ele escolhe, ou a nação que ele escolhe. E assim também, Deus, ele nos escolheu e ele fez conosco esta aliança. Ele já cumpriu a parte dele, enviou Jesus para dar a sua vida por cada um de nós, e nós precisamos fazer a nossa parte, que é obedecer, é fazer a vontade de Deus. E falamos que Deus ele fez no acordo com Israel quando eles saíram do Egito, já tinha feito com Abraão 400 anos antes, dizendo que eles iriam possuir aquela terra, os descendentes de Abraão. Só que eles iriam ser escravizados por um período, e isso aconteceu. Eles foram escravos no Egito, mas Deus os tirou de lá miraculosamente e os levou para a terra prometida. Só que o povo é rebelde. O povo é de dura cerviz. Nós somos rebeldes, amigos e irmãos. Nós somos maus. Pensamos somente no nosso lado, no nosso bem-estar. Queremos tudo para nós e não para os outros. Nós não queremos pagar um preço. Nós precisamos, se nós queremos herdar a vida eterna, precisamos pagar um preço. E qual é o preço? É abrir mão das paixões carnais, dos desejos carnais, da nossa natureza pecaminosa. É nós nos esforçarmos para estar em comunhão com Jesus dia a dia, para que através de Jesus nós recebamos forças para vencermos essa tendência pecaminosa que nós temos.
A nossa vitória não vem por nós mesmos, ela vem de Deus, ela vem de Jesus. E então, precisamos nos sacrificar a nossa paixão carnal, mortificar os nossos desejos carnais. E nós lemos em Jeremias 11, verso 8, Jeremias 11, 8 diz: mas eles não quiseram ouvir nem atenderam. Ao contrário, andaram cada um segundo a dureza do seu coração maligno. Por isso fiz cair sobre eles todas as ameaças desta aliança, a qual lhes ordenei que cumprissem, mas que eles não cumpriram. Aqui, irmãos, nós estamos vendo que Deus havia dito para o povo de Israel que se eles não obedecessem, se não fizessem a vontade de Deus, cumprindo a parte deles nesta aliança, eles iriam sofrer todas as ameaças desta aliança. Nós comentamos ontem um pouco sobre essa questão do que iria acontecer com eles. Está lá em Deuteronômio, capítulo 28, do verso 1 ao verso 14, são as bênçãos que eles receberiam se eles permanecessem firmes e cumprindo a aliança. Agora, a partir do verso 15, vem então a maldição, vem então o sofrimento por não fazerem a parte deles. Cada um, diz aqui Jeremias 11, verso 8, cada um procurou andar segundo a dureza do seu coração maligno. E não é, irmãos, o que tem acontecido hoje conosco também como membros da igreja, como filhos espirituais de Abraão, não é o que tem acontecido conosco? Nós somos duros de coração, nós queremos fazer aquilo que nós bem entendemos que nós deveremos fazer, nós não queremos nos humilhar e obedecer e fazer a vontade de Deus, nós queremos somente as bênçãos, nós não queremos o compromisso. Este é o problema que a igreja enfrenta hoje. Nós queremos as bênçãos, mas não estamos vivendo aquilo que Deus requer de cada um de nós. É por isso que muitas pessoas, quando ouvem falar que Jesus está voltando, se desesperam, entram em pânico. Eu preciso me preparar, eu preciso acertar a minha vida com Deus. Irmãos, o preparo é feito diariamente estudando a Bíblia, orando e vivendo os princípios da palavra de Deus em nossa vida. É nós não fazermos a nossa vontade, é nós estarmos vivendo com os nossos olhos fixos naquilo que Deus está preparando para cada um de nós. Então, aqui em Jeremias 11, verso 8, fala exatamente como o povo estava vivendo. É por isso que eles sofreram as consequências do erro que eles estavam cometendo. E possivelmente nós estamos sofrendo também por causa dos erros que nós estamos cometendo em nossa vida espiritual. Nós não estamos sendo fiéis e sinceros a Deus no cumprimento da nossa parte nesta aliança. E se nós não estamos sendo fiéis e sinceros, nós não iremos receber a herança da vida eterna, a terra que Jesus está preparando para cada um de nós, conforme nós já falamos aqui esta semana passada, em Mateus capítulo 5, verso 5, diz, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então nós temos que nos humilhar diante de Deus. E quando nós nos lembramos do povo antediluviano, quando Deus chamou Noé, ele só foi abençoado porque ele cumpriu a parte dele. Qual foi a parte dele? Crer que iria chover, porque nunca havia chovido antes, construir uma arca num lugar seco. Ele nem sabia o que era arca, mas Deus deu o modelo, Deus disse como ele deveria fazer. Ele fez aquele barco imenso para entrar animais e a família de Noé. Noé obedeceu, Noé creu e Noé entrou na arca. Vejam, irmãos, existe a parte que nós deveremos fazer. É claro que a salvação ela é pela graça, mas existe a parte que cabe a nós, que é crer e obedecer, fazer a vontade de Deus. E vejam como era o mundo antes do dilúvio. Gênesis capítulo 6, verso 5, o Senhor observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra, e viu que todos os seus pensamentos e seus propósitos eram sempre inteiramente maus. Deus viu, e Deus está contemplando hoje também a perversidade do ser humano. Irmãos, nós estamos vivendo hoje um período em que o certo é considerado errado. Se você quer viver os princípios corretos da palavra de Deus em sua vida, você é ridicularizado pelas pessoas. Nós estamos vivendo num mundo em que o errado é o certo, é o que prevalece. Vocês estão assistindo, presenciando quanta injustiça está havendo, não só no Brasil, mas no mundo. O que é errado é o que está tendo valor.
As pessoas más é que estão sendo beneficiadas. As pessoas corruptas é que estão sendo beneficiadas pela justiça. Nós vemos que a perversidade no mundo tem crescido assustadoramente. É como nos tempos antes do dilúvio. E Jesus mesmo disse: quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? E ele disse: assim como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Irmãos, tem muita diferença hoje do que nós estamos vivendo do que quando Noé viveu? Existe diferença nas pessoas? Não existe. Está até pior do que na época antediluviana, quando o mundo foi destruído com água. E nós temos que ter comunhão com Deus, porque Jesus ele virá em breve e ele vai destruir todos aqueles, inclusive os cristãos, que não cumpriram a sua parte da aliança. Todos serão destruídos. Queira Deus, amigos e irmãos, que nós, você e eu, estejamos em comunhão com Ele dia a dia, fazendo a vontade dEle, não a nossa vontade, reconhecendo que somos indignos, mas que pela graça nós somos salvos. Então, aqui nós vemos que, infelizmente, a história de Israel, em grande parte, foi um padrão repetido de apostasia, seguido por juízos divinos, arrependimento e um período de obediência, e logo depois o povo voltava a pecar e cair e se afastar de Deus. Assim vivia o povo, até que eles rejeitaram o Messias, Jesus Cristo, quando veio. Eles não aceitaram, eles não estavam preparados. Vejam que eles tiveram 490 anos de graça para poderem se arrepender e se voltar para Deus. Mas Jesus veio e eles não estavam preparados. E então o evangelho passou a ser pregado aos gentios. E graças a Deus, porque esse evangelho chegou a nós. E pela fé, nós somos filhos espirituais de Abraão. Nós somos a grande descendência que irá possuir a terra, a cidade santa, a nova Jerusalém, para onde nós estamos indo, irmãos. Que nós possamos nos manter firmes e confiantes na palavra de Deus, não procurando alcançar os céus pelos nossos méritos, pelos nossos esforços, porque a salvação ela é única e exclusivamente pelos méritos de Jesus e não pelos nossos méritos. É claro que precisamos obedecer, fazer a vontade de Deus, mas os méritos quem nos dá é o Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a entendermos essa situação que o povo de Israel viveu e que nós não venhamos a incorrer no mesmo erro de tentar obter as bênçãos e as vitórias pelos nossos esforços, pelo nosso entendimento, pelo nosso conhecimento, mas que possamos nos entregar dia a dia nas mãos de Jesus e viver com Ele, e assim nós receberemos a posse da terra prometida. Que Deus nos abençoe. Estaremos novamente juntos amanhã, se Deus nos permitir. Não nos esqueçamos, farei com eles aliança eterna, jamais deixarei de lhes fazer o bem. Jeremias, capítulo 32, verso 40. Que Deus nos abençoe.